Eu sou o Miguel, e por 10 anos sentiram o meu cheiro, mas não me encontraram. Você já sentiu que mesmo gritando, ninguém ao seu redor consegue te ouvir? Eu sempre fui assim. O tipo de pessoa que passa despercebido, um vulto que repõe mercadorias em prateleiras, enquanto o mundo passa apressado sem olhar de volta. Trabalhava no supermercado Vale Verde há 3 anos, e aos 25 anos, minha rotina era um ciclo de silêncio. Acordar, trabalhar, dormir e repetir. Não era ruim, só era uma vida vazia. Minha mãe vivia me dizendo que eu precisava sair mais, fazer amigos, namorar. Mas eu achava que estar sozinho com meus pensamentos era um lugar seguro. Eu só não imaginava que um desses lugares que me sentia seguro estava prestes a se tornar o lugar mais aterrorizante que estive. Tudo começou com uma promessa de melhora. Uma semana antes de tudo acontecer, comecei a tomar um remédio novo para acalmar as batidas descompassadas do meu peito. O médico disse que a ansiedade iria embora em poucas semanas e que eu ia me sentir melhor. Ele só esqueceu de avisar que, antes da calmaria, viria uma tempestade que eu não poderia controlar. O primeiro dia foi tranquilo. O comprimido branco parecia inofensivo. Tomei pela manhã e fui trabalhar normalmente. Repus as prateleiras de cereais, organizei a seção de pães. Tudo como sempre. Mas quando cheguei em casa naquela noite, demorei mais tempo que o normal para adormecer. No segundo dia, as coisas começaram a ficar estranhas. Acordei no meio da madrugada com a boca seca e o coração disparado. Levantei para beber água e quando passei pela cozinha, senti uma necessidade urgente e irracional que não fazia sentido nenhum, mas que parecia absolutamente lógica naquele momento. Eu precisava de açúcar. Abri o armário, peguei o pote e enfiei uma colherada de açúcar na boca. Depois outra. E mais outra. O gosto doce grudava na língua, enjoativo. Mas eu não conseguia parar. Não era um desejo, era uma necessidade de sobrevivência, como se cada cristal doce impedisse meu coração de explodir. Logo nos primeiros dias, minha mãe me encontrou na cozinha, no escuro, devorando colheradas desesperadas direto do pote. O olhar dela era uma mistura de espanto e desespero, mas eu não tinha palavras para explicar o que nem eu entendia. Ela implorou para eu parar com os remédios, mas o medo de ficar pior me mantinha preso àquelas pílulas. No dia de ação de graças, trabalhei no turno da manhã, mesmo com o meu coração quase saindo pela boca. Enquanto o mercado lotava de famílias felizes comprando perus congelados, eu sentia o mundo derreter ao meu redor. Terminei o meu turno e fui embora. Só queria ficar no meu quarto, quieto, esperando meu coração se acalmar. Quando acordei no outro dia, tudo estava diferente. As cores eram mais fortes, os sons vinham distorcidos, como se eu estivesse submerso em um oceano de pânico. Minha mãe falava comigo no corredor, mas as palavras saíam lentas e eu não conseguia entender nada. Só sabia de uma coisa: meu coração ia explodir, e eu precisava de açúcar. Naquele dia o pânico venceu. O pânico não é apenas um sentimento, é um motor. Ele te empurra para frente mesmo quando você não tem para onde ir. Ir.
Eu fugi de casa sob o olhar devastado da minha mãe, sem casaco, descalço, sem rumo, carregando apenas o peso de uma mente inquieta. A neve começava a cair, misturando-se com o suor frio que escorria pelo meu rosto. Eu ouvia vozes, mas não eram pessoas. Eram ecos de medos que a medicação tinha libertado. Eu precisava de um lugar que fizesse sentido, que me trouxesse segurança. E no meio daquela tempestade de confusão, o supermercado surgiu como uma luz no final do túnel. Entrei pela porta dos fundos usando a chave que os funcionários tinham. Nem era meu dia de trabalho, e mesmo se fosse, naquele momento eu não queria trabalhar. Eu só queria me esconder do mundo que estava girando rápido demais lá fora. Fui direto para o depósito nos fundos. Ali era mais silencioso, longe dos clientes, longe das conversas e das músicas que tocavam no ambiente. O depósito era grande, com prateleiras de metal até o teto cheias de caixas de estoque. No fundo, ficavam os freezers industriais, enormes caixas metálicas de quase 4 metros de altura, enfileiradas contra a parede. Eles vibravam num ronco grave, forte e constante. Os compressores tinham um som alto porque trabalhavam sem parar para manter a temperatura interna. A gente costumava subir lá em cima quando queria dar uma sumida do chefe. Tinha espaço suficiente para sentar, fumar um cigarro escondido, descansar longe dos olhos de todo mundo, ficar invisível por uns minutos. Então subi na plataforma dos freezers industriais. Eu já tinha subido ali tantas vezes, então conhecia o caminho. Era um lugar alto, escondido, onde o barulho constante dos motores parecia abafar os gritos dentro da minha cabeça. Sentei ali, no topo daquelas máquinas gigantescas, abraçando meus joelhos. Por um momento, achei que estava salvo. Achei que se eu ficasse bem quieto, o pânico me esqueceria. Eu só queria 1 minuto de silêncio. 1 minuto para o meu coração parar de bater como se quisesse escapar do meu peito. Meu coração continuava batendo rápido demais. Levantei para mudar de posição, para ver se melhorava. Dei 2 passos para frente, perto da beirada, tentando achar um jeito de ficar mais confortável. E então, escorreguei. Meu pé perdeu o apoio na superfície de metal molhada de condensação e eu deslizei direto para a fresta entre o freezer e a parede. Uma fresta que, vista de baixo, parecia não existir. Um vão de apenas 46 centímetros. Espaço suficiente para um corpo entrar, mas um espaço insuficiente para quem tenta sair. A queda foi rápida, mas meu cérebro a registrou em fragmentos de agonia. Vi o teto se afastar e o piso de concreto se aproximar. Não atingi o chão. Caí de lado e fiquei entalado no meio do caminho, prensado pelo peso do meu próprio corpo contra a parede fria e o metal vibrante. Tentei respirar fundo, mas meus pulmões não tinham espaço para expandir. Tentei me debater, esticar as pernas, empurrar o corpo para cima, mas a física era minha inimiga. Quanto mais eu lutava, mais eu escorregava para o fundo, como se a fresta estivesse me mastigando. Eu estava em uma armadilha vertical. Do meu campo de visão limitado, eu conseguia ver apenas uma linha de luz vindo de cima. O barulho dos compressores ali era um monstro vivo. Um barulho mecânico, constante e violento, que fazia meus dentes vibrarem e meus pensamentos se despedaçarem. Gritei até sentir o gosto de sangue na garganta.
Mas minha voz não era nada diante do ronco das máquinas. O freezer não apenas guardava alimentos, ele engolia o som de qualquer vida que tentasse pedir socorro. Eu dizia a mim mesmo: alguém vai vir, o depósito nunca para. Eu esperava ouvir o passo de um colega, o som de um palete sendo arrastado, qualquer sinal de humanidade. Mas o tempo naquela fresta funciona de um jeito diferente. O frio não vinha de fora. Ele nascia do concreto sob meus pés e subia como um veneno lento, desligando meus dedos, transformando minhas mãos em pedras de gelo. Fiquei ali, preso, esperando alguém aparecer. O depósito sempre tinha movimento. Alguém ia me ouvir. Alguém ia perceber que tinha algo errado. Eu só precisava esperar, mas ninguém veio. Ninguém me encontrou. Quando a luz do depósito finalmente se apagou, o silêncio foi pior que o barulho dos motores. A escuridão era tão densa que eu não sabia se meus olhos estavam abertos ou fechados. Ali, no vácuo de uma geladeira industrial, eu percebi a verdade mais terrível de todas. O mundo continuaria girando, os clientes continuariam comprando, e eu agora era apenas uma pessoa invisível lacrada entre o cimento e o metal. No que eu calculava ser o segundo dia, a luz do depósito cortou a escuridão acima da minha cabeça. Ouvi vozes. Era o Carlos, meu supervisor, rindo de alguma piada sobre futebol. Reuni cada grama de ar que restava nos meus pulmões e gritei. Gritei até sentir minha garganta rasgar. Mas minha voz foi devorada pelos compressores industriais, que vibravam contra as minhas costas. Para eles, eu era apenas o ruído de fundo de um dia comum de trabalho. Tentei bater no metal com a mão que ainda obedecia. Minhas unhas arranhavam o concreto, descamando a pele, mas o barulho era patético diante do rugido das máquinas. Eu estava a 2 metros da salvação, e era como se estivesse em outro planeta. As horas passaram e os dias também. A vida acontecia a metros de mim e eu ainda estava ali, invisível. A dor do meu corpo parou de incomodar no 3º dia. Tudo estava dormente. Eu não era mais o Larry. Eu era apenas um volume orgânico entalado em um vão de 46 centímetros. Minha mente, porém, estava mais viva do que nunca, mas presa dentro daquele corpo que tinha virado uma prisão dentro de outra prisão. Eu, que um dia quis fugir das vozes na minha cabeça, agora implorava por uma única pessoa que notasse que o ar ao redor daquele freezer cheirava a desespero, mas ninguém notou. Eu era tão invisível em vida que minha ausência se tornou apenas um espaço vazio. Não sei quando meu coração começou a falhar e meu corpo a desistir. Só sei que, em algum momento, o frio foi substituído por uma calma letal. Minha respiração era um assobio fraco, mas meus ouvidos ainda captavam tudo. Eu ouvia as pessoas conversando sobre o que fariam no final de semana, enquanto eu me tornava parte da estrutura do prédio. Eu estava sendo absorvido pelo supermercado. Pensei na minha mãe, no sofrimento dela achando que eu a abandonei naquela noite. Só queria poder dizer para ela que não, que eu nunca fui embora, que sempre estive ali, tão perto de casa, tão perto de tudo, mas invisível. O ronco dos compressores, que antes era meu inimigo, tornou-se minha canção de ninar. Aceitei que aquele seria meu túmulo, um espaço estreito, frio e barulhento, onde eu esperaria 10 anos para ser finalmente visto.
O mundo continuou comprando, sorrindo e vivendo, enquanto eu me tornava apenas um segredo esquecido atrás de um freezer. Eu sou o Miguel, e isso... Bom, isso é o que eu não pude contar. Esta narrativa foi inspirada no caso de Larry L. Murilo Moncada, de 25 anos, que em novembro de 2009 desapareceu após sair correndo da casa de seus pais em Council Bluffs, Iowa, durante uma nevasca. Ele estava descalço, desorientado e sofrendo efeitos colaterais de um novo medicamento antidepressivo que causava alucinações e comportamento errático. Sua mãe relatou que ele ouvia vozes mandando comer açúcar e acreditava que isso faria seu coração parar de bater tão forte. Larry trabalhava no supermercado no Frills, localizado a menos de 1 quilômetro de sua casa. Quando foi reportado como desaparecido, a polícia visitou o supermercado, mas não conduziu uma busca completa do prédio porque Larry não estava escalado para trabalhar naquele dia. Em janeiro de 2019, quase 10 anos depois, operários que estavam desmontando o prédio do antigo supermercado, que havia fechado em 2016, encontraram restos humanos presos na fresta de 46 centímetros entre um freezer industrial de 7 metros de altura e a parede dos fundos. Em julho de 2019, através de análise de DNA fornecido pelos pais, os restos mortais foram identificados como sendo de Larry L. Murilo Moncada. Investigadores concluíram que Larry, em estado alterado pela medicação, entrou no supermercado pela porta dos fundos usando sua chave de funcionário e subiu nos freezers industriais, um local que funcionários do estabelecimento costumavam usar para fazer pausas não oficiais e fumar escondidos. Ele acidentalmente caiu na estreita fresta entre o freezer e a parede. Preso, sem espaço para se mover e impossibilitado de ser ouvido devido ao barulho intenso e constante dos compressores dos freezers, ele morreu ali de hipotermia e asfixia posicional. O caso foi oficialmente classificado como morte acidental. Durante todos os anos em que o supermercado ainda funcionava normalmente, clientes e funcionários frequentemente reclamavam de um cheiro horrível e insuportável que vinha da área próxima aos freezers, especialmente durante os meses mais quentes. Gerentes e responsáveis pela limpeza atribuíam o odor persistente a problemas nos canos de esgoto, ratos mortos nas paredes ou falhas no sistema de refrigeração. Dedetizadores foram chamados várias vezes. Ninguém imaginou que havia um corpo humano preso ali. A mãe de Larry sempre suspeitou que seu filho nunca tinha realmente deixado o supermercado. Durante anos, ela insistiu com autoridades que algo estava errado, que Larry não teria simplesmente desaparecido daquele jeito. E ela estava certa. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.